uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quantos podem louvar a Deus por sua palavra? Tome o seu assento adorando ao Senhor Jesus. Neste salmo, Davi expressa a sua concepção de Deus, a sua confiança no Senhor, o seu amor e o seu pedido de socorro a Ele. Em outros versos, você também vai ver Davi pedindo o auxílio de Deus. Mas o verso 4 em específico, ele foca na questão da presença de Deus, da adoração, desse princípio espiritual, que é o mais importante para a vida de todos nós. O verso 4 expressa especificamente a sede que um adorador tem pelo Senhor e o seu íntimo relacionamento com a presença de Deus. Então nós podemos enxergar neste versículo, apenas um versículo, pelo menos 4 princípios poderosos, que quando postos em prática, fazem toda a diferença na nossa vida. Este verso vai falar sobre o foco da adoração, o ambiente da adoração, a disciplina da adoração e o resultado da adoração. Começando então sobre o foco da adoração. Você repara que Davi não disse 2 coisas pedi ao Senhor? Ele não disse 3, não disse 4, não disse 5, nem 2. Ele disse uma coisa, só uma coisa. E você acha que Davi, como rei de Israel, rei de uma nação inteira, pesa sobre os ombros deste homem a história de uma nação inteira? Um povo inteiro está olhando para ele. Ele é o rei, ele é o homem a ser batido, aliás, porque ele nunca perdeu uma batalha. Inimigos e mais inimigos têm ódio mortal dele, e o tempo todo querem destruí-lo, e a terra santa é cobiçada, como é até hoje. Você acha que o rei de uma nação inteira não tem nada mais para pedir na vida? Você acha que esse homem não tem muitas responsabilidades, muitos compromissos, muitos afazeres, muitas preocupações, muitas petições? Você não acha que a lista dele é enorme de coisas para pedir? Mas ele chega no versículo 4 e ele não diz 2, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. E Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você está ocupada e tão atarefada com tantas coisas, muitas coisas. E olha que Marta nem vivia nos dias de hoje. Se Jesus falou tantas coisas para Marta, o que é que ele diria hoje? Nesta época que muitos chamam de pós-modernidade, em que você tem que ser tipo um polvo assim, né? Que tem vários braços, e vocês são especialistas nisso, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e você tem que se desdobrar, e se pudesse, pagava para ter uns 4, 5 clones pelo menos, para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, para dar conta de tudo ao mesmo tempo. E o ritmo de vida hoje é acelerado, é insano, e as pessoas querem você para ontem, ninguém tem paciência para mais nada. Eu sempre brinco que hoje a gente tem a síndrome da pressa acelerada, a tal ponto que a gente briga com micro-ondas, já viu? Você bota lá uma xícara para esquentar um café com leite, 15 segundos, e você fica brigando com o micro-ondas porque não passa os 15 segundos. É uma loucura total.
tantas coisas, Marta, tantas coisas, quando uma só é necessária, verdadeiramente necessária. Maria escolheu esta única coisa, escolheu a melhor parte, artigo definido, é singular, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu estar aos pés do Senhor, e aqui Davi estabelece o foco da adoração, uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei. Deus tem falado muito ao nosso coração sobre isso, porque é difícil para nós entendermos isso. Como é difícil. Essa música, que eu cantei um trechinho agora, Espírito Santo meu amigo, é uma canção que nós escrevemos também já lançamos ela. E quando eu escrevi essa canção, eu estava justamente meditando sobre isso. Porque a estrofe inicial dela, ela começa dizendo assim: não desista de ficar comigo, Espírito Santo meu amigo. E eu coloquei essa frase por causa do Salmo 51 de Davi, quando ele escreve o Salmo 51 se arrependendo do seu pecado. E Davi diz assim: não retires de mim o teu espírito. Davi já era rei, ele não disse: Senhor, não retires de mim a coroa. Ele não se preocupa em dizer: Deus, não me deixa perder a coroa, não me deixa perder o trono, não me deixa perder os tesouros, não me deixa perder o exército que está à minha disposição. Não, Davi só tem uma preocupação. Quando ele percebe o seu pecado, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, eu poderia perder tudo que o Senhor já me deu, eu só não posso perder aquilo que eu já tinha antes de ser rei, aquilo que eu já tinha quando eu estava simplesmente cuidando das poucas ovelhas do meu pai. Eu posso perder tudo nessa vida, mas eu não posso perder a tua presença. Uma coisa, e eu fui muito impactado quando eu vi a entrevista de uma missionária chamada Ellen Roosevelt. Ela se formou em medicina na Inglaterra, e recém-formada, ela faz um propósito com Deus de não se casar, e ela foi solteira até o final da sua vida, e solteira, médica formada, podendo ter vivido uma vida de muitos privilégios e conforto na alta sociedade da Inglaterra, ela decide ir para o Congo fazer a obra missionária. E ela passa os anos da sua vida lá, cuidando da saúde daquele povo e evangelizando aquele povo, fazendo a obra do Senhor. Ela sofreu muito lá, passou por coisas terríveis que você não imagina. No final da vida, já cansadinha, velhinha, ela volta para a Inglaterra para passar os seus últimos dias. E ela dá uma entrevista. E ela diz o seguinte: irmãos, o nosso erro é que nós achamos que precisamos de Jesus e mais alguma coisa. Nós achamos que precisamos de Jesus mais reconhecimento humano. Nós achamos que precisamos de Jesus mais bens materiais. Achamos que precisamos de Jesus mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos só de Jesus. Doeu no meu coração quando eu vi isso, porque eu pensei assim: peraí, todo mundo precisa de um dinheirinho para pagar as contas, todo mundo precisa de uma roupa para vestir. Que é isso, Senhor? E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Existem muitas coisas importantes, queridos, e Deus tem prazer em dar tudo isso para você, mas uma coisa só é realmente necessária. Por mais difícil que fosse você perder tudo de bom que você tem nessa terra, seria muito difícil, seria terrível. Mas por mais difícil que fosse você perder tudo que Deus já te deu nessa terra, se você não perdesse Jesus, se você não perdesse a presença do Espírito Santo, você ainda teria tudo, porque quem tem Jesus tem tudo.
E a igreja perseguida ainda hoje está aqui para provar isso bem diante dos nossos olhos. Muitos dos nossos irmãos já perderam tudo para a perseguição. Os algozes, os perseguidores tiraram tudo deles, até mesmo família, casa, tudo. E você acha que eles estão revoltados, com ódio no coração, querendo matar os seus perseguidores? Você vai ver, eles estão ainda orando pelos seus perseguidores, eles ainda estão servindo a Jesus, eles ainda estão adorando a Jesus, porque o mundo pode tirar essas coisas, mas não pode tirar aquilo que realmente importa, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Uma coisa só. Esse é o foco da adoração. Qual é o ambiente da adoração? Ele diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar aonde? Na casa do Senhor. Já pensou, pastora Tere, se todo mundo chegar para o pastor agora, aqui no final do culto, e dizer: pastor, eu quero dormir aqui hoje, e eu quero morar aqui, porque é para não sair da casa do Senhor, vamos morar aqui todo mundo. Não dá, não é disso que o salmista está falando, não é deste templo físico. Aqui no Antigo Testamento esse conceito ainda estava um pouco obscuro, mas no Novo Testamento a revelação vem plenamente em Cristo Jesus. Ele aponta para o templo dos judeus e diz: destruam esse templo e eu o levantarei novamente em 3 dias. Eles não entenderam nada na hora, mas depois que Jesus ressuscitou, no 3º dia, eles entenderam. Ele estava falando de si mesmo. Jesus é o templo eterno, Jesus é a casa do Senhor, onde acontece a adoração ininterrupta, incessante. Quando der a hora, você vai passar por aquela porta e você vai sair deste templo físico maravilhoso, lindo, que Jesus preparou para essa cidade, mas você não vai sair da presença de Deus 24 horas por dia, para sempre, por toda a eternidade, em Cristo, adorando em espírito e em verdade. Este é o ambiente da adoração. Mas aí vem em terceiro lugar a disciplina da adoração. Ele diz que eu posso habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se ele disse habitar, já é para sempre, não precisava ser mais específico, mas ele diz todos os dias da minha vida, dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Isso fala de rotina, isso fala de disciplina. Então nós acabamos de entender que a adoração é um princípio espiritual que vai muito além de um ato litúrgico, que vai além do momento do culto, que abrange tudo na nossa vida, e o tempo todo você está em adoração, ligado com o Espírito Santo. Você já entendeu isso? Mas ele também fala da necessidade da disciplina da adoração. Eu estou o tempo inteiro em adoração, adorando ao Senhor, mas na minha disciplina diária, semanal, mensal, eu tenho que ter o meu horário definido para estar a sós com o Senhor. Aqui o ensinamento entra no campo prático. Eu estou falando da sua agenda. Você precisa reservar um horário na sua agenda diária, para ter um tempo para estar a sós com o Senhor. Como diz alguém, dá teus pulos, dá teu jeito, você precisa ter seu tempo. Os alunos do meu pai sempre foi professor de teologia, o pai passava um monte de prova, um monte de trabalho para eles na igreja, e eles: pastor Ezequiel, como que eu vou conseguir tempo para estudar e fazer tudo isso? Eu trabalho, eu faço isso, mais aquilo. O pai perguntava para eles assim: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã mesmo? Queridos, Deus te deu 24 horas por dia. É sua responsabilidade alcançar, achar uma estratégia de encaixar na sua agenda diária um tempo para estar a sós com o Senhor. E Deus vai te dar graça. Como diz a Bíblia, remindo o tempo. Se você só parar para fazer uma reprogramação do seu dia, já pensou botar uma câmera em cada cômodo da sua casa, para depois você assistir, você mesma,
Já pensou você fazer um check-up, um checklist de tudo que você faz? Olha, eu acho que vai aparecer alguns momentos lá de coisas que poderia gastar menos tempo com aquelas coisas. A gente sempre acaba achando que, isso aqui, poxa vida, eu nem percebi, mas eu gastei tanto tempo com isso e não era tão importante assim. Eu poderia ter tirado um pouco de tempo disso e aplicado em algo muito mais importante. Martinho Lutero dizia assim, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu não posso sair de casa sem orar pelo menos 2 horas. Olha a visão. Tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu não posso sair de casa sem orar pelo menos 2 horas. E uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que esteve pregando lá na igreja, ele disse assim, irmãos, orar mais não é trabalhar menos, orar mais é trabalhar melhor. Quando você dedica um tempo de qualidade, de prioridade para a presença de Deus na sua disciplina diária, quando você levanta da adoração, o resto das coisas que você tem para fazer vai render melhor. Deus vai na frente, Deus vai trabalhando, o próprio Senhor vai otimizar o seu tempo. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia Sagrada. Salmo 84, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Ou seja, Deus nunca vai desperdiçar o seu tempo. Sempre que você dedicar um tempo de qualidade para Ele, não será desperdício. Ele faz com que um dia para Ele renda mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Faça isso acontecer de forma prática no seu dia a dia. John Piper diz assim, tenha o seu local e o seu horário definido para estar com o Senhor e não negocie isso por nada. Você vai descobrir a sua estratégia, o seu jeito, não existe uma fórmula, tem que ser 2 horas, eu não sou Martinho Lutero, Deus vai te dar graça, daqui a pouco chega nas 2 horas, eu não duvido nada, chega nas 4, mas você vai começar e vai ser fiel no seu compromisso com o Senhor. A mãe do Jonathan Edwards, a Susannah Wesley, mãe de John Wesley, que foi um grande avivalista, através do ministério de John Wesley, a Inglaterra inteira foi sacudida e se espalhou para a Europa e para o mundo. Chegou até nós as consequências daquele avivamento. Foi um grande homem de Deus que mudou a história da igreja. Não tem como estudar a história da igreja sem passar por John Wesley. Só que pouca gente conhece a história da mãe dele, Susannah Wesley, que cuidava de não menos do que 10 filhos. Minha esposa Monique leu o livro dela, inclusive, sobre ela, né? E você imagina, cuidar de 10 filhos, e sozinha, teve várias questões ali que o marido dela não podia estar ajudando ela. 10 filhos, mas todo dia tinha culto na casa dela, tinha devocional, e ela era a professora dos filhos. Os filhos estudaram com ela. Depois, quando chegou a idade, foram para a universidade. John Wesley se tornou um intelectual, mas começou aprendendo com a mãe, em casa. Ela dava conta da casa e dos filhos todos. Sabe uma coisa que ela fazia às vezes no meio do dia? Quando ela estava assim, cansada, estressada, e o nível de cobrança e coisas para fazer ao máximo, e ela precisava de um renovo, de um socorro de Deus momentâneo, sabe o que ela fazia? Ela sentava num cantinho dela, ela pegava o avental e jogava para cima do rosto. Quando os filhos passavam e viam a mãe com o avental para cima do rosto, eles já sabiam, opa, a mãe está tendo um particular com Deus, a mãe está tendo um secreto com Deus, nem fala com ela agora, porque é ela e Deus diante do trono agora. E quando ela saía daquele momento, ela já estava pronta para enfrentar todos os desafios. Ei, você precisa ter na sua disciplina o seu tempo particular com Deus. E o último princípio para nós encerrarmos é o resultado da adoração. O foco, o ambiente, a disciplina. E qual é o resultado de tudo isso? Olha o final do versículo: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Outra versão diz:
para contemplar a bondade do Senhor e receber a sua orientação. Orientação. Olha o resultado da adoração. Você dedica esse tempo para o Senhor e Ele te orienta. Sem esse tempo você vai sair fazendo mil coisas, que nem uma barata tonta, e não consegue fazer nada direito, porque está perdido, não tem um norte, não tem uma direção, não tem uma orientação, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não conhecemos nem os próximos 10 segundos, mas Ele conhece, Ele pode orientar você. Se você for viajar para um lugar que você não conhece, se você for sozinho, você vai perder tempo, porque você vai se bater para achar os lugares, você não sabe qual é a melhor rota, a melhor estratégia, e você não conhece a história dos lugares. Mas se você for com um guia turístico, ele já conhece, então ele já vai otimizando, vai pegando a melhor rota, faz você ganhar tempo, vai te explicando, olha, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, isso aqui é isso, sabe? Tudo se torna muito melhor, muito mais frutífero, porque você está sendo orientado. Olha que resultado fantástico da adoração. Você vai se levantar do secreto, tendo diante de você uma bússola espiritual. É Deus apontando o caminho, é Deus orientando você, é Deus preparando tudo. E mais, você vai contemplar a formosura do Senhor, a beleza do Senhor, a bondade do Senhor, para contemplar. É o resultado da adoração, é contemplação. Não tem a ver com religião, é algo muito mais profundo, é contemplação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E Pedro vai dizer na sua carta: nós vimos a sua glória. E João diz no capítulo 1 do seu evangelho: vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Contemplação, não apenas ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Você vai contemplar a beleza do Senhor, a formosura do Senhor, a beleza da santidade dEle. Essa é uma outra expressão dos salmos: adorar na beleza da sua santidade. A santidade de Deus é bela, é linda. A formosura do Senhor. Você já tentou imaginar a formosura do Senhor? Você já tentou imaginar a beleza do amado da tua alma? Quando nós contemplamos a bondade do Senhor, quando nós contemplamos a formosura, a beleza do Senhor, o resto se torna secundário. Se torna secundário. Quando você vê uma cachoeira, por exemplo, uma linda cachoeira, você nunca mais vai se dar por satisfeito em olhar para o quadro de uma cachoeira. A pintura pode ser muito bem feita, a foto pode ser de alta resolução, mas nunca será a mesma experiência do que estar presencialmente diante daquelas cataratas. O teu coração nunca mais se dará satisfeito com as outras coisas. Quando nós contemplamos a beleza do Senhor, nós percebemos que existia dentro de nós, sempre existiu, sempre esteve ali, uma sede que só Ele pode saciar. Então o resto das coisas, por mais que você goste das outras coisas, e elas podem ser boas mesmo, e você pode gostar delas, não tem problema, mas você vai gostar delas secundariamente, porque elas nunca mais vão preencher plenamente o clamor mais profundo do teu espírito, que é pelo Senhor. A beleza do Senhor cativa o nosso coração, atrai o nosso coração.
Então o resto não vai mais sugar as tuas forças, porque você vai dizer: eu tenho algo muito mais glorioso para contemplar. O lixo do mundo, então, nem se fala. O lixo do mundo, você vai ter ojeriza. Aquilo que causa ojeriza em Deus, vai causar ojeriza em você. É o que a santidade de Deus faz conosco. Nós passamos a ter ojeriza pelo pecado. Mas existem coisas boas na vida que você vai aprender a apreciar também e desfrutar também, mas elas nunca serão suficientemente satisfatórias para você em comparação com a presença de Deus e com a glória de Deus, porque nada nem ninguém se compara a Ele. E aí, oração não é mais sacrifício, jejum não é mais sacrifício, jejum é fome de Deus. Não é sacrifício matar a fome, é prazer, não é? É privilégio. Oh, quando sente aquele cheirinho daquela comida boa que você gosta, não é sacrifício, é prazer. Jejum é fome de Deus. Estou com tanta fome de Deus que agora eu vou abrir mão do alimento natural, porque eu quero somente o alimento espiritual. Culto não é mais sacrifício, teu prazer está aqui. Vigília não é sacrifício, teu prazer está aqui. Adorar ao Senhor, cantar louvores, não é mais sacrifício. Deletar música mundana da sua playlist não vai ser sacrifício. Você chega disso, não quero isso, não preciso disso, não vou perder meu tempo com isso. Eu quero me cercar dos santos louvores de Deus. Aleluia! Porque você contemplou a beleza do Senhor.